Capítulo 4, segundo Samuel, subtítulo: A morte de Isbosete. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner morrera em Hebrom, perdeu o ânimo, e todo Israel ficou perturbado. Isbosete, filho de Saul, contava com 2 chefes de guerrilha. Um deles se chamava Baaná, e o outro Recabe, filho de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim. Beerote era considerada parte de Benjamim. Os Beerotitas haviam fugido para Gitaim, onde habitam até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho deficiente dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando a notícia sobre Saul e Jonatas chegou de Jezreel. Sua ama o tomou e fugiu, e na pressa da fuga ele caiu e ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Recabe e Baaná, os filhos de Rimom, o Beerotita, foram à casa de Isbosete no calor do dia, quando ele estava deitado ao meio-dia. Entraram ali no interior da casa, como se viessem buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles haviam entrado na casa quando ele estava deitado na cama, no seu quarto de dormir. Então o feriram e o mataram. Depois cortaram-lhe a cabeça e a levaram, andando a noite toda pelo caminho de Arabá. Assim levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, e disseram ao rei: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Mas Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita: Vive o Senhor, que livrou a minha alma de toda a angústia. Se, ao que me veio dizer, Saul foi morto, pensando que dava boas notícias, eu logo o apanhei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia, com muito mais razão. Quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, não deveria eu requerer o seu sangue de vossas mãos e vos exterminar da terra? Então Davi deu ordem aos seus servos, e eles os mataram, e cortando-lhes as mãos e os pés, os penduraram junto ao tanque em Hebrom. Mas pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no sepulcro de Abner, em Hebrom. Capítulo 5, segundo Samuel, subtítulo: Davi é considerado rei sobre todo o Israel. Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e disseram: Somos parentes de sangue. Além disso, quando Saul ainda era o nosso rei, eras tu quem comandavas as batalhas em Israel. E também o Senhor te disse: Serás o pastor do meu povo Israel e chefe sobre ele. Assim, todos os anciãos de Israel foram se encontrar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E o rei partiu com as suas tropas para Jerusalém para atacar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi: Não entrarás aqui, os cegos e os aleijados te impedirão, querendo dizer: Davi de maneira alguma entrará aqui. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: Todo aquele que quiser ferir os jebuseus terá de subir pelo canal e ferir aqueles aleijados e cegos, adversários de Davi. Por isso se diz: nem cego nem aleijado entrará no palácio. Assim Davi habitou na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E foi levantando edifício em redor, desde o Milo para dentro. Davi se fortalecia cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Então Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Davi entendeu que o Senhor havia confirmado o rei sobre Israel e engrandecido o seu reino por amor
do seu povo Israel. Subtítulo: Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Davi tomou ainda concubinas e mulheres para si, depois que veio de Hebrom para Jerusalém. E Davi teve mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliadá, Elis e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: Ataca, pois entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi para Baal-Perazim, e ali os derrotou, e disse: O Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e as suas tropas os levaram. Os filisteus voltaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi tornou a consultar o Senhor, que respondeu: Não subirás, mas dá a volta por trás e ataca-lhes em frente das amoreiras. Quando ouvires o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, tu te apressarás, pois é o Senhor que sai diante de ti a ferir as tropas dos filisteus. Então Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Capítulo 6, segundo Samuel. Subtítulo: Davi leva a arca para Jerusalém. Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000. Depois partiu para Baalá de Judá, com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles foram levando-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à era de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca do Senhor. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi: Por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi, então, foi e com alegria fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. Ela o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram-na no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia armado para ela.
Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu para todo o povo, para toda a multidão de Israel, aos homens e às mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: Que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas de seus servos, como um indivíduo qualquer. Davi, porém, disse a Mical: Foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei perante ele. Também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas de quem falaste. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte.